Brasileirão Série B, o Vasco vence o Vila Nova em São Januário e fica a 1 ponto de voltar à primeira divisão. O Vasco jogou com o já rebaixado Vila Nova de Goiás, que abriu o placar com Dimba. O empate veio depois que Guinha Azul roubou a bola e tocou para Carlos César. Na segunda etapa, Maxi cobrou falta e Douglas colocou a bola na rede. 2-1 Vasco. No final do jogo, John Clay arriscou da entrada da área e ampliou. Final Vasco 3, Vila Nova 1. Sérgio do Bocage, boa tarde. Vasco bem caminhado, né? E o pior disso é que o Rodrigo, no final do jogo, declarou que foi aos jogadores do Vila Nova e pediu para eles refrescarem, porque o Vila Nova já estava rebaixado e criando muitas dificuldades para o Vasco. O Vasco, pela sua grandeza, não pode admitir uma atitude como essa de um jogador pedir para um time rebaixado refrescar o jogo porque o time precisa do resultado. Isso é vergonhoso para o torcedor do Vasco. Enfim, é o retrato do Vasco de hoje. Final de semana... Que muda o presidente hoje, aliás. Exatamente, o Eurico Miranda deve assumir hoje. Final de semana, a torcida vai ao Maracanã. Deve ir ao Maracanã, eu acredito que sim, né? O Vasco precisando do empate para voltar à Série A do campeonato, jogo contra o Icasa. O Vasco não está classificado ainda porque tem 62 pontos e 3 times têm 56. Faltam 2 rodadas, todos podem superar o Vasco, que tem um número inferior de vitórias porque empatou demais na Série B. Falar de Série A agora, Botafogo enfrenta o Figueirense hoje em São Januário com preço promocional, tentando que a torcida faça a pressão que não fez. Demorou, né? Demorou. Para o Botafogo fazer isso. Jogou o preço lá embaixo para ver se motiva o torcedor. O Botafogo com 33 pontos, de olho em outros jogos, com o jogo entre Vitória e Curitiba, 2 equipes com 37 que estão logo acima da zona do rebaixamento. E o Fluminense amanhã com a Chapecoense. O Fluminense amanhã. Mas esse jogo Vitória e Curitiba, o Botafogo tem de torcer pelo empate, porque caso ele vença, ele vai ficar a 2 pontos das 2 equipes. Ainda ficam alcançáveis, faltando 3 rodadas. O Botafogo joga por si, mas tem de ficar olhando os outros também que estão nessa luta contra a queda. O Flamengo cumpre tabela em Minas Gerais? Cumpre tabela apenas, né? Hoje é dia da bandeira e não do Bandeira. Então o presidente Bandeira de Melo vai lá, vai torcer para o Flamengo, mas é um jogo que não vale nada ainda. Muito obrigado, Obrigado Sérgio. a você.